Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com imensa alegria que estamos nesta oportunidade, juntos para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Estamos iniciando mais um trimestre da Escola Dominical. As lições bíblicas desse trimestre estará tratando sobre os dons espirituais e ministeriais. Vai ser uma lição muito interessante, na qual nós vamos aprender, né, sobre um complemento do que foi a aula do trimestre passado, né? Uma continuação que também falou sobre falou sobre a doutrina do Espírito Santo, né? A lição desse trimestre, que começa agora, nesse domingo, hoje, dia 4, né? Segundo trimestre de 2021, fala sobre dons espirituais e ministeriais. Dons espirituais e ministeriais. Né? Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição ela vai versar nesse trimestre sobre alguns pontos muito importantes, que tem como comentarista da lição o pastor Elinaldo Renovato. Né? Então, a lição 1 vai falar sobre um tema importante que é que nós vamos abordar hoje. E deu dons aos homens. E deu dons aos homens. Quer dizer, Deus deu aos homens os seus dons. Lição 2 vai tratar, na outra semana, sobre o propósito dos dons espirituais. Em seguida, na lição 3, dons de revelação. Lição 4, dons de poder. Lição 5, dons de elocução. Lição 6, o ministério de apóstolo. Lição 7, o ministério de profeta. Lição 8, o ministério de evangelista. Lição 9, o ministério de pastor. Lição 10, o ministério de mestre ou doutor. Lição 11, o presbítero, o bispo ou ancião. Lição 12, o diaconato. E lição 13, a multiforme sabedoria de Deus. Então, nós temos essas lições que vai permear todo esse trimestre, né? E é muito importante que você não deixe de estudá-la, tá bom? Para o elevo espiritual da sua alma, para que você possa crescer na graça, mas também no conhecimento. Graça e conhecimento. Isso é fundamental e muito importante para cada um de nós. Para que nós possamos iniciar a nossa aula agora, nós vamos fazer uma breve oração. Em seguida, estaremos lendo o título da lição, o texto áureo, estaremos lendo também verdade prática e os objetivos da lição, para depois adentrarmos na lição propriamente dita. Eu convido você a orar comigo. Vamos orar nesse instante? Maravilhoso Deus, Pai de toda a eternidade, é do nome de Jesus que nos apresentamos na Tua presença, com humildade, com sabedoria, e apresentamos esse trimestre ao Senhor, para que durante o período da escola dominical, muitas vidas sejam atendidas e possam crescer na graça e também no conhecimento. Abençoa os professores, iluminando-os, dando capacidade para organizar o raciocínio e estar todos eles na dependência do Teu Santo Espírito para ensinar a Tua igreja. Abençoa os nossos alunos, todos eles, para que eles possam assimilar e compreender e vivenciar as verdades que serão apreendidas aqui durante as aulas desse trimestre. Pai, abençoa, Pai, o nosso país, abençoa, Pai, o nosso continente, Pai, abençoa este mundo, esse planeta que está sofrendo, Senhor Deus, por conta do vírus, do coronavírus, esse Covid-19 que tem, Senhor Deus, retirado, Senhor, muitas vidas. Eu peço ao Pai que entre com providência, abençoe as políticas públicas para que as vacinas cheguem a tempo e que menos vidas sejam perdidas. Oxalá se nenhuma fosse perdida. São vidas que são perdidas, mas que poderiam ser inevitáveis, Senhor Deus. Evitáveis, quer dizer. Podia ser evitável de perder essas vidas, meu Deus. Coloca as tuas mãos, Pai. Dá humanização a esse povo, Pai. Aos nossos líderes, Pai. Abençoa os nossos líderes religiosos, nossos pastores, Pai. Coloca as tuas mãos poderosas. Nós pedimos nesse momento a tua bênção, que faça frutificar em cada coração, ó Pai, essa semente que é lançada nessa oportunidade. É o que louvamos a Ti, Senhor Deus. É o que pedimos com humildade, no nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Então vamos para a nossa lição, não é? A lição de hoje é uma lição muito importante, né? A lição que vai tratar de assuntos concernente a esse tema tão importante e fundamental.
É um tema importante porque diz respeito e fala precisamente da presença do Espírito Santo, fala sobre a ação do Espírito Santo. O título da lição é E deu dons aos homens, né? A lição bíblica, né? Desse trimestre. Olha aqui a capinha, né? Nossa lição, essa é a do professor, você vai receber a sua do aluno, né? O texto áureo dessa lição diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. E pelo que diz, subindo ao alto, ou seja, Jesus foi elevado aos céus, Paulo escrevendo aos Efésios, e diz a palavra, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha só a situação. O Senhor Jesus subiu aos céus e deu os dons aos seus filhos, aos seus seguidores, deu os dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. A verdade prática da nossa lição é: os dons são dádivas, os dons são dádivas divinas para a igreja. Com que finalidade? Para cumprir sua missão. Até quando? Até que o noivo venha buscá-la. Buscar quem? Buscar a igreja. A verdade prática é que nós precisamos desenvolver os dons, que são dádivas de Deus, presentes de Deus, presentes divinos para a igreja, com o objetivo de cumprir sua missão, e essa missão ela perdura até que o noivo, ou seja, o Jesus, nosso Jesus, venha buscar a sua igreja para estar para sempre com ele. Então é muito importante nós tenhamos essa visão esclarecida em nossa mente, entendendo que Jesus foi aos céus, mas deixou para a gente uma responsabilidade maravilhosa, uma responsabilidade na qual nós não podemos nos furtar, uma responsabilidade que diz respeito à nossa vida cristã, que é levar a palavra de Deus, usar os dons para a edificação da sua igreja, para serviço da obra de Deus, não é? De modo que o nome dele seja glorificado. Muito bem? Aqui tem a imagem, né? E deu dons aos homens, é a imagem que está na primeira página da nossa lição, a primeira lição. E temos a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, versículo 3 até o versículo 8, e também em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 4, ou melhor, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7. Vamos ler primeiramente Romanos, depois 1 Coríntios. O versículo 3 diz assim: porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, versículo 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se ensinar, haja dedicação ao ensino. Versículo 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Agora, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7, diz, versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Finalmente, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aqui é muito importante a gente compreender algumas questões pertinentes à obra de Deus. Saiba que quando nós observamos essa leitura nos remete a um ponto valiosíssimo da nossa vida cristã. Porque ele, em vários versículos, ele fala sobre a questão da diversidade. Diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações. Mas um mesmo Espírito, o mesmo Senhor e o mesmo Deus. Então nós já temos aqui um aprendizado fabuloso, maravilhoso, que é a diversidade na unidade.
quando ele fala também, porque no versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, diversidade, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha a questão da diversidade na unidade. Isso aqui é muito importante, que aqui, só nesse momento, a gente já pode ter um aprendizado muito valioso, que é a questão de entender as diferenças que existem no nosso meio. Não estou nem falando de diferenças espirituais, ou seja, aquele que é crente e não é crente. Estou falando dentre a cristandade, dentre os cristãos, as múltiplas formas de ser cristão. Por que isso é fundamental e importante para a igreja? Porque a igreja, embora biblicamente ela tenha orientação, como ensinou o apóstolo Paulo, de que não há grego, não há judeu, não há gentil, não há bárbaro, não há diferença entre um e outro, somos todos igualmente valorizados. Nas culturas, justamente, Paulo fez isso porque ele percebeu as diferenças culturais, percebeu a tentativa de hierarquizar uma cultura em relação a outra, então ele já, de imediato, já fala que não tem nenhuma diferença. O fato de ser judeu ou ser gentil, de ser romano ou bárbaro, de ser grego ou não, não importa. Para Deus tem o mesmo valor. Deus não trabalha com questões de divisões étnicas. O negro e o branco para Deus têm o mesmo valor. E por extensão, Deus exige, veja bem, exige de nós a mesma postura que Deus tem em relação a todos nós. Quer dizer, nós também não podemos fazer acepção de pessoas. Esse primeiro momento da nossa reflexão, esse primeiro pensamento é um pensamento muito importante. Nós não podemos nos furtar dessa realidade. Não dá para esconder mais. Não dá para fazer de conta que não existem essas questões. É preciso que nós tratemos disso com seriedade para não estarmos pecando contra o Senhor como instituição. Como nos séculos passados, quando as igrejas eram divididas entre brancos e negros. Olha só, onde no Brasil o negro é impedido de entrar na igreja cristã, onde o fundador, praticamente, Seymour, né? O fundador do pentecostalismo dos Estados Unidos, ele teve que assistir o seminário do corredor para que esse absurdo não seja cometido equivocadamente de novo. É muito importante que você tenhamos conhecimento de que existem sim diferenças, mas que as diferenças não podem ser obstáculo ou justificativa para que o homem venha, no seu egoísmo, tentar ser superior ao outro. Jesus orientando, a Paulo fala que nós consideramos o outro superior a nós mesmos. Em que sentido isso é importante? Que se todo mundo fazer a mesma coisa, então não tem superior, somos todos iguais. Perfeito? Diferentes, diversidade, mas em torno de um nome valioso, o nome santo de Jesus. Somos irmãos em Cristo Jesus. Tratamento igualitário. Nem o dinheiro pode fazer diferença entre a gente, nem a cor da pele, nem a etnia, muito menos o gênero pode fazer diferença para a gente. Não tem uma lógica de falar que o homem é superior à mulher, por exemplo. Não. Deus não aceita. Aliás, Jesus, em toda a sua ação, ele lutou contra toda essa possibilidade. Então é muito importante que nós tenhamos também isso. Por que aí, o pastor Walter, você fala sobre essa questão? É justamente porque nós estamos vivendo numa época de intolerância, onde não há diálogo, onde grupos específicos, então, se consideram superior aos outros grupos de gênero, grupos étnicos, supremacias, e isso tem infestado a consciência dos nossos irmãos. Isso tem adentrado como se fosse algo aprovado por Deus. Só que isso se chama uma coisa, mundanismo. É o mundo entrando na igreja por conta desses pensamentos, dessas ideologias de superioridade, hierarquias étnicas e sociais que está atrapalhando o desenvolvimento da nossa igreja. E aí, nós não tratamos aquilo que Jesus fala para a gente tratar. Por exemplo, ao tratar todos iguais, então, eu beneficio todos igualmente com alimentação. Eu beneficio todos igualmente com condições de vida melhor. Eu beneficio todos sem fazer distinção de pessoas e nem acepção. Olha só que importante. Isso é que nós temos que tratar. Muito bem, voltando para a nossa lição, né? Nós temos aqui na tela com vocês aí o último versículo, né, da nossa leitura bíblica. Quais os objetivos da aula de hoje? Após essa aula, você deverá estar apto a, em primeiro lugar, conscientizar-se de que os dons espirituais são atuais e bíblicos. 2.
Analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. 3. Saber que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Muito bem. Então, quando nós acabarmos nossa aula, nós imaginamos que todos vocês possam estar com esses aptos a responder, a ter essa competência, essas 3 competências. Conscientizar-se de que os dons espirituais são atuais e bíblicos, analisar os dons de serviços espirituais e ministeriais e saber que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons, e por isso nós não podemos nos furtar a tomar cuidado para que não aconteça da gente estar dando murro em ponta de faca, desagradando ao Senhor e não agradando ao mestre. Muito bem. Nós introduzimos essa lição com essa assertiva que está na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, né? Uma assertiva muito importante, né? Que fala sobre justamente como que é definido os dons. Como se define os dons? Olha só, aí comigo. São manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum, ok? Então, olha, em primeiro lugar, são manifestações sobrenaturais. Alguém pode dizer assim, mas a pessoa já, naturalmente, ele tem uma facilidade de elocução, dele falar, né, dele pregar. Pode ser, mas quando se fala de dons, é o aperfeiçoamento daquilo que a pessoa tem. Ou então, uma novidade que a pessoa desenvolve mesmo não tendo. De qualquer maneira, sendo aperfeiçoamento uma novidade, é uma manifestação sobrenatural, que é concebida ou concedida da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes. Ou seja, você é um canal de bênção para todas as pessoas que tiver ao seu alcance no uso dos dons, na qual você vai estar distribuindo, ou melhor, sendo usado esse dom para benefício e crescimento da igreja, tá? Ou seja, para o seu bem comum. Muito bem. Antes de entrar no capítulo, no primeiro tópico, é muito importante quando a gente define, essa definição ela é da Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Que trata os dons como manifestações sobrenaturais. E aí, quando nós analisamos os dons de Deus que são dispensados à igreja, para que com graça, olha só, com graça e poder, essa igreja proclame o evangelho de Jesus a toda criatura. Nós estamos dizendo que é uma igreja que se dá, uma igreja que se doa para fazer a obra de Deus. Uma igreja que está presa a alguns aspectos específicos da mente humana, mas uma igreja que, embora consciente, ela sabe que a sua consciência direciona para ser canal, instrumento de Deus para benefício de todos aqueles que estão ao alcance de Deus, né? Então, olha só, que ela, a igreja, com graça e poder, proclame o evangelho de Jesus a toda criatura. Além disso, que ela auxilie o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. E que os dons divinos subsidiem os santos crentes para que cheguem à unidade da fé. Olha quantos objetivos aqui que nós já, só na introdução nós podemos elencar aqui, ó. Auxilie o corpo de Cristo na grande comissão, que ela proclame o evangelho a toda criatura e que ela seja subsídio para os santos para que chegue à unidade da fé. Está registrado em Efésios, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 13. Então, em primeiro lugar, são manifestações sobrenaturais de Deus. Muito bem. No tópico 1 da nossa lição, né, quando nós falamos dos dons na Bíblia, né, nós aprofundamos um pouco, nós temos aqui algumas questões que queremos falar e abordar os nossos irmãos, né? Como que os dons são vistos na Bíblia? Nós não podemos simplesmente falar, é dessa maneira, não. Cada momento histórico, Deus tem uma maneira de agir. Vou repetir. Deus age na igreja em determinados momentos históricos. E cada momento histórico tem uma forma diferente de se manifestar a multiforme graça de Deus. Então, em algum momento, Deus criou, em outro momento, Deus doou, em algum momento, Deus fez o seu filho vir, em outro momento, o seu filho morreu na cruz, em outro momento, ele foi ressuscitado, ele ressuscitou. E isso nós podemos chamar de dispensações, momentos diferentes nas quais as ações de Deus também se diferenciam, porque o nosso Deus é um ser pessoal, e por ser pessoal, então, ele é um Deus que tem um cuidado de manter a relação com o ser humano,
à medida que ele vai amadurecendo. Veja bem, não é só o ser humano que amadurece. O ser humano amadurece, mas também, ao amadurecer, ele amadurece toda a sociedade. Toda a comunidade amadurece. Quando você vê alguém mais escolarizado, a comunidade também fica escolarizada. E ser escolarizado, instruído, não significa frieza, significa maturidade. Tá bom? Maturidade. A frieza, ela é o contrário daquela ausência de calor, de intensidade, que não está limitado ao conhecimento. Ele vai para além do conhecimento. São formas de relacionar com Deus diferentes. A pessoa pode ter muito conhecimento e ter uma intensidade na relação com Deus. Ou então ela pode ter muito conhecimento e não ter a mesma intensidade. Então vai muito de pessoa para pessoa. O que é fundamental? Que Deus exige que cada um de nós tenhamos crescimento espiritual. Paulo, certa vez, ficou decepcionado quando ele foi dar um alimento mais sólido, uma instrução mais sólida, uma instrução mais firme e coerente, e chegou diante da igreja, a igreja não estava preparada. Cada vez que ele falava, o pessoal se escandalizava. Cada vez que ele falava, ele observava a igreja, estava dividida em questões pequenas. É como hoje, por exemplo, nós ficamos nos debatendo, degladiando em questões pequenas e não avançando naquilo que é fundamental, que é importante. Então, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento, tá bom? Então, olha só, os dons na Bíblia. Na Bíblia nós temos como os dons são vistos e usados no Antigo Testamento, depois como são vistos e usados no Novo Testamento, e depois nós vamos identificar como ela é uma dádiva para a igreja de hoje, da atualidade. São 3 momentos diferentes. Antigo Testamento, Novo Testamento, épocas diferentes, formas de relacionar diferentes com Deus, né? E hoje, como a igreja, como ela é vista. Então, quando nós adentramos já nesse primeiro tópico no Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, ou Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Ou seja, ele era dado, como podemos dizer, a conta-gotas, para pessoas específicas que tinham uma ação específica, uma missão específica lá no Antigo Testamento. Mas os dons não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos na nova aliança. Olha só, o que é a nova aliança? É um novo acordo, tá bom? O que é o antigo acordo? É a antiga forma que Deus se relacionava com os seres humanos. Qual que era a forma? Através da institucionalização de um Estado. Como Deus se relacionava? Deus criou o Estado para fazer frente aos outros estados, que é a nação de Israel, deu uma legislação para Israel. Essa legislação seria a sua Constituição, não é? Que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus deu aspectos, definições morais para que o povo seguisse, não é? E também ele estabeleceu ali formas cerimoniais. Muito bem. E na nova aliança, Deus aboliu a questão cerimonial. Por quê? Em Cristo já estava satisfeita toda a cerimônia, todos os rituais cerimoniais, que era imolar o cordeiro, oferecer o sacrifício, espargir o seu sangue do cordeiro. Quem era o cordeiro? Jesus. Então, o cordeiro era morto por causa do pecado dos seres humanos, mas Jesus foi morto também, mas ele ressuscitou. Então, não precisa mais fazer questões cerimoniais na nova aliança. Tá bom. E as questões de Estado, as leis de Estado? Não precisa mais também. Cidades de refúgio, estabelecer o reino de Israel, foi para Israel. E para a igreja? Já não tem mais essa preocupação. Então, existem leis como o sábado, por exemplo, que foi dado para Israel para guardar como uma nação. Muito bem. A igreja é uma nação? É uma nação espiritual, mas não é uma nação política como Israel. Israel era uma nação política, tinha um Estado, tinha reis, tinha exército, olha o nome, Senhor dos Exércitos. Deus estava lá daquela nação e Deus fazia obras maravilhosas. Então tinha toda uma lógica de relacionamento. Deus não se relaciona com as nações como se relaciona com você. Como se ele relaciona diferente. Com você, ele deu seu filho, ele demonstrou carinho, amor. É uma coisa mais pessoal. A nova aliança é mais pessoal. A nova aliança denunciava que o homem era morto em pecados e delitos e que sozinho, por si mesmo, não poderia agradar a Deus porque ele não conseguia cumprir a lei. E por não conseguir cumprir a lei, então veio Jesus com seu amor, com a sua tolerância em relação a gente, porque aquele que tropeçasse num só ponto da lei já era
digno de morte, era condenado à morte. Mas Jesus deu a nova lei. Essa nova lei está pautada em outros fundamentos. Que fundamento? Do amor de Deus. Nós já conhecemos, pela lei, os nossos erros. A lei fala, não matarás, e as pessoas matam. Ame, e nós o amamos. Mas agora vem uma nova dimensão, um novo pacto na pessoa de Jesus Cristo. E esse novo pacto, esse novo acordo sela que, através do seu sacrifício, nós somos perdoados. E mais, como nós não conseguimos, que é um perdão inicial, manter nossa vida igual a de Cristo, então ele dá o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo me santifica e me ajuda a ter uma vida com Deus. Ou seja, não é mais aquela lei que me condenava e apontava o meu erro. Agora é uma lei, a lei do Espírito, que me dá vigor e vida. Que não olha para trás, mas que olha para frente, faz eu caminhar, faz eu avançar. Se eu estiver errando, o Espírito me ajuda. Não vai por aqui, não faça isso. Esse novo estabelecimento, esse novo pacto, essa nova aliança pautada em Cristo Jesus, era uma aliança pessoal. Não é aliança de nação, não é de nação, não é aliança que exige mais sacrifícios. Então, dos três fundamentos da palavra de Deus, que é da Torá antiga, do Antigo Testamento, que é fazer de Israel uma nação, das leis cerimoniais e da lei moral, permaneceu apenas a lei moral. Então, Deus não trata a gente somente como uma nação política, não trata a gente na obrigação de ser sacerdote, como nos modos do Antigo Testamento. Agora, nós somos tratados a Deus como uma nação espiritual, não política. Somos tratados em relação a Deus como sacerdotes, não de uma nação, mas um sacerdote da nossa própria vida e de todo o mundo, que nós abençoamos a todos, pautados agora numa regra, num comportamento ético-moral. Perceba? Ético-moral. Então é muito importante eu distinguir o Antigo e o Novo Testamento. Por isso que no Antigo Testamento, os dons divinos eram concedidos às pessoas peculiares, como os reis, sacerdotes, profetas e outros. E no Novo Testamento? No Antigo Testamento, a relação era porque Deus precisava trabalhar com essas pessoas para que elas pudessem estar agindo na nação de Israel. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que todos aqueles que aceitam a Jesus, ou seja, a igreja, que em o nome de Jesus possam ser grandemente abençoados e usados, assim como o sacerdote. Como você vai ser usado? Como sacerdote, como profeta, não é? É isso que você vai ser usado. Então, hoje, você tem que usar esses dons como sacerdote e como profeta. O que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que fala para Deus as demandas humanas. Que são os profetas? São aqueles que falam as vontades de Deus para as pessoas. Ou seja, tem até exortações. E as pessoas podem ser um rei, pode ser um presidente, pode ser um senador, pode ser um governador, pode ser um prefeito, pode ser um vereador, pode ser um deputado, pode ser também um pastor, pode ser também um membro na igreja. Não importa. A ação profética e sacerdotal é inato à igreja cristã. Ok? Muito bem. Então, olha só. Então, se no Antigo Testamento era dado a alguns, no Novo Testamento é distribuído para toda a igreja. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, possa exercer um ministério, e esse ministério ele é maravilhoso. O mesmo dicionário lá de Wycliffe que nós lemos, informa que, ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados. Se no Antigo Testamento era significado de dádiva, no Novo Testamento aparece com o verbo grego didome. Esse verbo apresenta o sentido ativo da palavra de dar. Olha só, o dom e o dar, em Filipenses, capítulo 4 e 5. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a igreja de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito. Então, veja bem, os dons do Espírito, nesse caso aqui, ele tem um sentido de dar. O dom implica em dar. O dom não é para ser retido, o dom não é ser uma coisa sua particular, o dom não é para ficar com você, mas é preciso dar. Ou seja, você tem que fazer uso desses dons em benefício da igreja e de todo o mundo. Todo mundo você não alcança sozinho, é verdade, mas você pode alcançar como o Paulo fez. Como é que ele alcançava? Alcançava-se com o trabalho que no secular modo de dizer, afirmamos que é um trabalho de formiguinha. Fala um aqui, fala com o outro, o já ali, trabalha com o outro. Percebe?
Então é muito importante essa lógica. O dar é um verbo do grego didome, que apresenta o sentido da palavra não só de dom receptivo, mas ativo. Dom que eu recebo para dar. Dom no sentido de dar, de fazer, de agir. Tem muita gente que, diante das circunstâncias, fala assim, vamos orar. É fundamental orar, mas o orar já está dado. A pessoa tem que orar por si só. Então, diante de uma luta, às vezes é necessário agir. Agir segundo o padrão de Deus, a vontade de Deus já estabeleceu para você. Você precisa confiar numa coisa. Deus pode direcionar você diretamente, faça assim, assim, assado. Ou pode iluminar sua mente para que você brote ideias e a partir daí você se sinta iluminado por Deus. Não vai estar expresso assim, faça assim ou faça de outro modo, mas vai dar uma ideia para você, uma iluminação dos altos céus que vai te direcionar. Mas aí falta uma coisa, coragem. Se você está embasado biblicamente, vá e faça. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Profetiza, pregue, anuncie, proclame libertação aos cativos, cure os enfermos, né? O Novo Testamento deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus. E para a igreja? Para a igreja atual, é uma dádiva, não é? Olha aí, uma dádiva para a igreja. 3 categorias principais são circunscritos nessa questão aqui. Os dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Isso é uma dádiva para a igreja. Essa dádiva é multiforme, então, para efeito exclusivamente de forma didática, somente para dar uma explicação para vocês, é dividido em 3 momentos, em 3 categorias, né? Primeira categoria, dons de serviço. Depois, dons espirituais e dons ministeriais. E nós vamos estar falando muito sobre isso, tá certo? Olha só, o que são essa divisão, né? Essa classificação dos dons? Está primeiro na epístola de Paulo aos Romanos, depois em 1 Coríntios e depois em Efésios, né? Nessa ordem, né? De dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Porém, é apenas uma classificação para recurso didático, pois quando o apóstolo Paulo expõe o assunto em cartas, ele não está na tentativa de exaurir a lista de dons, mas ele estava mais preocupado em exortar os irmãos a buscar e a usar para encorajar, para confortar, para edificar a igreja de Cristo. Então veja bem, pessoal, meus queridos, não podemos estar reféns de nós mesmos, das nossas emoções, ou reféns da nossa personalidade, ou refém dos nossos temperamentos. Nós precisamos fazer. Deus deu os dons. E esses dons têm que ser doadores. Então nós temos que encorajar os irmãos, usá-lo, edificar a igreja, glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Perfeito? Muito bem. Qual que é a sinopse? Tópico 1. Nós vemos que nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Então, nesse primeiro momento, nós temos que entender que, para que serve o novo, como que é descrito, como é colocado a questão dos dons na Bíblia. No Antigo Testamento, eram dons dados a um grupo reduzido de pessoas, porque tem uma lógica de nação. No Novo Testamento, ele amplia, não fica na lógica de nação, mas Deus quer agora o mundo todo, e então ele dá autoridade e distribui os dons no sentido de dar também para os outros, não é? Nós sermos instrumentos de Deus, para alcançar todo o mundo. E para a igreja, então, ela tem aqui, nós vamos especificar a partir de agora, não é? Nós vamos trabalhar a questão dos dons de serviços espirituais e ministérios. Mas é muito importante nós entendermos o seguinte, que a primeira lista de dons, quando eu falo que por exemplo, os dons de serviço, né, nós temos distribuído nos versículos. Observe bem, o apóstolo Paulo, ele faz lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, um total de 9 dons. Depois do versículo 12, ou capítulo 12, versículo 28, tem um total de 8 dons, e em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29 e 30, um total de 7 dons. Olha só quantos dons que Paulo elencou para tentar demonstrar a multiforme graça de Deus, ok? Deixa eu beber um pouquinho de água, que a boca vai ficando seca, né? Muito bem. Meus queridos, tratando agora sobre os dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais.
O que são esses dons? Dons relacionados ao serviço cristão. Olha só que importante. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Meu Deus, autossuficiência é orgulho. Autossuficiência não é sinônimo de autoestima. Autoestima é outra coisa, é o que você pensa de si mesmo, no sentido de você é uma pessoa tão capaz como qualquer outra, porque tem gente que tem nós todos temos um nível de igualdade de comportamento, né? De valorização do outro. A baixa autoestima, a pessoa não se valoriza nem como ser humano. E a elevada autoestima exagerada, ele se torna um autossuficiente. Então é muito importante que eu tenha uma autoestima equilibrada, para que eu não caia nem na desgraça de ser uma pessoa que não me reconhece nem como um humano, e nem também na superioridade de me achar acima de Deus, né? Então a questão da autossuficiência é um problema. E é o que os homens buscam. Autossuficiência, eles querem ser iguais a Deus. Eles querem, na sua produção, na sua ação, eles querem ser até melhores do que Deus. Ou imaginam na sua vã consciência que não precisam de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós, sem exceção. Então, observe que nesse primeiro tópico, quando eu trato dos dons relacionados ao serviço cristão, eu preciso ter em mente de que nós não somos autossuficientes. Ao contrário, assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja, na relação entre eu e você, meu irmão, necessitamos um dos outros. Quando eu falo na igreja, não é dentro das quatro paredes ou do quintal ali da igreja. Eu falo na igreja expansiva, extramuros, é no dia a dia, é aqui de casa, olha a minha função aqui de estar instruindo, é aí onde você está recebendo essa informação, ajudar o vizinho. Isso é igreja. Nós, como igreja, necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e da nossa comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos capítulo 12 traz a ideia da manutenção da comunhão dos santos. Ou seja, os dons de serviço servem para manutenção da comunhão dos santos. Grave isso. Pois ao falarmos de serviço, subentende que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço, olha só. Está lá em Romanos, olha só, Romanos capítulo 12. Dons de ministério. É um ofício do diácono. Diaconal. Exortação. É um ministério que está relacionado ao encorajamento. Repartir, presidir, exercer misericórdia. Esses dons são relacionados com uma ação em prol do outro, ou seja, em favor do próximo. São dons que não é para eu sentar em mim mesmo na autossuficiência e esperar galgar um cargo, por exemplo. Não é essa a finalidade, mas atender o próximo. Sem esperar nada em troca, porque você já recebeu a salvação e recebeu o dom de Deus. Isso é maravilhoso. Então, é importante que você tenha esse pensamento que são dons para servir ao próximo. Repartir, presidir, exercer misericórdia, um ministério, exortação, que é encorajamento. Esses dons são relacionados em relação ao outro. Portanto, você tem um desses dons e deve usá-lo para benefício da igreja de Cristo na Terra, porque Deus se capacitou para isso. O segundo tópico de dons, são os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Paulo fala, acerca dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento. Os dons listados em 1 Coríntios, capítulo 12 são, vamos lá? Palavra da sabedoria. Palavra da ciência. Dons de fé. Dons de curar. Operação de maravilhas. Profecia. Discernimento de espírito. Variedade de línguas. Interpretação de línguas. Evidentemente, meus queridos, que essas são manifestações sobrenaturais, pertencem ao mundo espiritual. É uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico de Bacon, era a vida pregressa dos membros envolvidos, como idolatria, ou envolvido com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios daquela época.
Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência de dons e da sua utilização dentro do culto e também fora desse culto. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre os usos dos dons e se há distorções nessa esfera. Essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. Isso contribui para o surgimento de fanatismo religioso, da corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e de muitas, eu disse muitas heresias. Então, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então, é muito importante que nós falemos um pouco sobre isso, meus queridos. Veja bem. Eu não posso, de maneira nenhuma, cair no erro equivocado de que as pessoas não têm cultura. Todas elas têm uma experiência antes de aceitar a Jesus, salvo se ele nasceu no berço evangélico. E mesmo assim, ele tem contato com outras culturas que não só a cristã. Então, na formação dele, existe uma miscelânea, uma mistura de coisas. Então, para que serve a palavra de Deus? Serve justamente para organizar isso e direcionar para que se possa conduzir o cristão, o crente, para a vontade e através da palavra de Deus. Muito bem. É certo que antes das pessoas aceitarem Jesus, eles tiveram outras experiências religiosas, outras manifestações. E aí, quando vem para Cristo, o Espírito Santo entra nele, mas ele ainda não está ensinado nas práticas e passa a reproduzir dentro da igreja práticas de outras religiosidades, mas agora dando o nome de Espírito Santo. Isso é um problema sério. Isso é um problema sério. E aí a gente vê comportamento, principalmente no mundo pentecostal, de algumas práticas culticas que não tem muito sentido. E a gente estão escondidos, ou melhor, estão abrigados embaixo do termo fervoroso, pentecostal, quente, né? Ele é muito fervoroso, ele né? E às vezes nesse comportamento não tem nada de fervoroso, mas de confusão com práticas de outras religiosidades. Aí a gente entra num problema sério, porque dá uma ênfase maior à questão dessas manifestações do que uma outra característica dos dons, que foi estudado no trimestre passado, que é dom, fruto do Espírito. E aí há problema, distorções. Por isso que nós precisamos ensinar corretamente, dar ênfase ao Espírito Santo, dar ênfase aos seus dons, dar ênfase às manifestações, porém, como aqui a lição demonstra, muito sabiamente, Renovato ele demonstra aqui, que existem manifestações espirituais na igreja que lembram a experiência mística das religiões de mistérios, da experiência antes das pessoas aceitarem Jesus. Então, é preciso ensinar, para que não haja distorções no nosso meio, nem confusão. Deus não é Deus de confusão. Lá na igreja de Corinto começou a ter alguns problemas que nós vamos tratar no tópico 13, daqui a pouquinho. Meus queridos, o tempo não para, já tem que acabar a aula, meu Deus. Muito bem. Outros acerca dos dons ministeriais agora, vamos falar um pouquinho dos dons ministeriais. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Perceba como a pluralidade de dons e diferenciadas formas de dons. Olha só, eu quero dar ênfase aqui aos apóstolos. Os apóstolos são os discípulos de Jesus e se limitou aos discípulos de Jesus porque o que caracteriza um apóstolo é aquele que viu Jesus. Paulo viu também Jesus, mesmo depois que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, Paulo viu. E os demais é o que acompanharam Jesus e viram Jesus. Essa é a característica do apóstolo. Tem apóstolo hoje? Resposta, não. Não tem apóstolo na atualidade. Os apóstolos que você conhece, com um título de apóstolo, é um título apenas institucional, mas não dado por Deus, que não caracteriza um apóstolo assim. Depois temos o profeta. O profeta é aquele que denuncia, ele fala a vontade de Deus para toda pessoa. Existem as profecias que são espontâneas, Deus dá na hora, ele já fala, ele interpreta em forma de línguas e há um intérprete. Existem profecias dentro da palavra. Existem profecias que Deus esclarece, ele aponta o erro, o equívoco de alguém, e Deus conta com os profetas nos dias de hoje para denunciar os erros de crentes, erros de líderes crentes, erro de pessoas não crentes, erro de líderes não crentes, principalmente na condução de uma nação. Os profetas do Antigo Testamento, eles colocavam o dedo na ferida com coragem. Cabe a cada um de nós fazer o mesmo. Com orientação e graça de Deus, biblicamente.
Temos também, olha só que interessante, evangelistas, são evangelizadores. Eles não ficam na igreja evangelista. O evangelista, ele prega. Nós tínhamos um evangelista, um diácono que era evangelista, né? E ele pregou que as pessoas não quiseram ouvir, ele foi apedrejado, ele viu os céus abertos. Tamanha é a graça que ele tinha diante de Deus. Temos pastores que pastoreiam, ou seja, atende a ovelha, cura a ovelha, trata da ovelha, e temos doutores na igreja, ou seja, pessoas capacitadas, estudadas, que têm uma palavra de sabedoria muito maravilhosa, que edifica a igreja. Né? Não podem ser desprezados doutores na igreja. São pessoas que têm uma capacidade muito grande de estar trabalhando sobre questões na igreja. Ok? Então, nós temos aqui que os propósitos do Senhor conceder esses dons ministeriais para a igreja são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para serviço cristão. Então, todos eles são importantes. Em segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. Onde você congrega tem que crescer com você. Você não pode desprezar a sua igreja local em nome da outra, da geral. Você não pode deixar de dar o seu dízimo, por exemplo, na igreja local, falando que está ajudando não sei quem. Não. O dízimo é para a igreja local. É para a igreja local. Em terceiro lugar, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, de modo geral, conforme está registrado ali em Efésios capítulo 4, versículo 12 a 16. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado às concepções evangélicas de serviço, jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Aqui vai uma denúncia aqui na sala da escola dominical. Eu denuncio as ações que tentam reproduzir o que acontecia, a lógica do Antigo Testamento, no ambiente do Novo Testamento. Não cabe. São coisas diferentes. Eu não posso estar judaizando a igreja. Eu não posso ter as orientações do Antigo Testamento no Novo. Deus fez tudo novo. E o Novo Testamento, então, ele tem uma lógica própria que não é uma lógica de Estado, como o Estado de Israel. Não é uma lógica cerimonial, como as cerimônias que não atendem, como nós conhecemos hoje, as exigências de Deus, porque em Cristo é satisfeita toda exigência. Mas a lei moral, ok. A lei moral é reformulada na pessoa de Jesus. Então é muito importante que eu tenha esse entendimento. Muito bem, avançando aqui no nosso slide, né? Então, a sinopse do tópico 2 é: nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo. Assim como dependemos um dos outros, somos dependentes. Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Ou seja, eu não posso usar os dons espirituais para o meu benefício, para galgar cargos e merecimento e aplausos humanos, mas eu tenho sempre que pensar no outro e atender e usar para benefício do próximo. Muito bem. O último tópico que nós vamos tratar hoje é a igreja de Corinto. Diante desse desconhecimento, sabemos como os dons são distribuídos na igreja, no Antigo e no Novo Testamento. Entendemos que tem os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Agora, como isso acontecia lá na igreja de Corinto? Como se desenvolvia, para que a gente possa ter uma ideia do que significa isso na prática, na igreja. Agora vamos colocar na prática. O que acontecia o estudo na igreja de Corinto? Bom, em primeiro lugar, é bom nós entendermos que os dons são importantes. Depois, entender que há diversidade dos dons e que a autossuficiência é o contrário de humildade. Perfeito? Muito bem? Um argumento utilizado pelos cessacionistas, o que são cessacionistas? São pessoas que defendem, teóricos e teólogos, que defendem que os dons espirituais cessaram, acabaram. Serviu só para a igreja primitiva, no primeiro século. Então ali acabou. De lá para cá não tem mais os dons espirituais. Então, segundo essas pessoas, defendem erroneamente, o argumento deles é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. E aqui eu faço uma denúncia. Isso aqui é uma autoanálise, nós precisamos nos analisar. Será que nós não estamos considerando os melhores do que os outros mesmo? Será que a gente não cai nesse erro? Só pelo fato de termos os dons espirituais? Não queremos mandar e desmandar e achar que somos melhores do que os outros? Não pode. A Bíblia diz para a gente considerar o outro superior a nós mesmos. E essa acusação para os pentecostais é forte entre os evangélicos. Lamentavelmente, isso é verdade, diz aqui a instrução do comentarista, né? Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. O apóstolo Paulo faz questão de tratar esse assunto com
os crentes lá da igreja de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros, desmerecendo os outros. Eu não posso fazer isso, porque um dom dá mais visibilidade, o outro não dá. Então, quem dá mais visibilidade é melhor, ele tem mais valorizado do que aquele que não dá visibilidade. Isso é um erro. Diversidade de dons, mas todos vêm do mesmo Espírito, do mesmo Deus, do mesmo Senhor. Então, uns supervalorizavam alguns dons em detrimento dos outros. Então, nós precisamos resgatar a noção de serviço. O pastor presta serviço, o profeta presta serviço, o crente presta serviço. A noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos. Pois todos os dons vêm diretamente de... Isso, vem de Deus, para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, em primeiro lugar, é que Paulo fala que não tem essa hierarquização, um mais valorizado que o outro. Todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Se você profetiza, não é que você é melhor, nem se gaba por ser melhor, tá? Nem entra no equívoco de querer dirigir a igreja porque você tem um dom específico e acha que é melhor. Deixa Deus chamar. Chamado ministerial, dom ministerial é outra coisa em relação aos dons espirituais. Então eu preciso equilibrar, ter noção do que é e do que não é, de verdade, na obra de Deus. Então, em primeiro lugar, todos os dons vêm diretamente de Deus. Por isso que Paulo, ele rechaçava. Tem gente que fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, de Pedro. Não, não pode. Essa distinção não pode haver. Cada um tinha dons diferentes. E não podemos dividir a igreja por conta dos dons. Os dons não servem para dividir, mas para somar. Repito, os sons não foram dados, os dons, quer dizer, os dons não foram dados para a igreja para dividir, mas foram dados para somar, para edificar, para crescer, não para dividir. Muito bem. Então, é muito importante que eu tenha essa noção. Tudo vem de Deus, não pode ter divisão no corpo de Cristo. Então, se vem de Deus, devia ser de um único. Não, não, não. Os dons são diversos. Olha o tópico 2. Diversidade de dons. O que mais nos chama atenção na lista de dons apresentado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Ele podia enumerar vários, podia falar, tem 8, 12, 20 dons, não importa. Mas o que Paulo está tentando mostrar aqui, uns falam isso, uns falam do outro, é como que ele estivesse elencando, não para dizer que só tem aqueles tipos de dons, tem mais dons. Mas ele está colocando para demonstrar que existe uma pluralidade de dons, uma diversidade, mas que tudo vem do mesmo Deus. Então, no fim das contas, não importa se um desenvolveu um dom, o outro não, um manifesta de uma forma, um manifesta do outro, o que importa é que tudo contribui para a edificação da igreja, vindo tudo de Deus. Então, não posso cair no equívoco de hierarquizar, um colocar acima do outro, porque ia causar divisões. Havia facções na igreja dos Coríntios, não é? Então, a ideia da diversidade, ela é muito forte na igreja. Diversidade étnica e diversidade de manifestações de dons também. Isso denota a unidade da igreja de Cristo. Mas, simultaneamente, essa unidade é formada por pessoas diferentes, portanto, multiplicidade. Há uma diversidade de pessoas diferenciadas na nossa igreja, onde cada um com seu jeitinho, com seu temperamento, são importantes. Por isso que eu não posso desprezar um em detrimento do outro. O comentário bíblico da Pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Ou seja, Deus dá o dom conforme a necessidade da igreja. Observe, não adianta eu querer equilibrar, falar, toda igreja tem que ter esse tipo de dom. Não é assim que funciona. Deus dá o dom conforme a necessidade da igreja. E, por fim, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concebidos aos crentes pela graça de Deus. Pela graça. É dom gratuito. Graça é dom gratuito. É doação. E não por méritos pessoais. Eu vou me dedicar, vou orar exaustivamente, eu vou dar uma profecia. Não. Quando Deus quer usar, ele usa aquele que já está orando por qualquer motivo. Ele está orando e Deus o capacita. Ele só tem que aplicar. Porque o dom não é pessoal, o dom é da igreja. Então, se você está orando, você está em contato com Deus. Se você está em contato com Deus, a qualquer momento, Deus pode te usar. Por exemplo, Deus pode estar me usando agora para estar falando com você. E eu nem perceber, nem me dar conta. Talvez isso pode estar acontecendo nesse exato momento. Portanto, meu irmão, coragem para fazer a vontade de Deus. Não é mérito pessoal. Tá, você estudou bastante, tá bom. Mas não é isso que vai fazer você um pastor. Não é isso que vai fazer você um pregador.
Tá, você é filho de um pastor, mas não é isso que vai fazer você um pastor, não é um mérito pessoal. É dom gratuito de Deus. Deus pode fazer que um mendigo entre na porta da igreja por esses dias e fazer dele um grande pastor. E agora? A escolha é de Deus, o chamado é de Deus, não é mérito pessoal. Não é porque você é branco, não é porque você é homem, não é porque você é no sentido de relação com a mulher, não é porque você é de uma etnia, não é porque você estudou nas melhores escolas, não. É um chamado de Deus, é dom de Deus. Algumas pessoas ficaram tão sim, fascinadas pelos dons espirituais que quiseram comprar os dons espirituais. Ai, não é assim que funciona. E não adianta você querer exigir que todos tenham o mesmo dom. Não tem. É conforme Deus doa, conforme Ele quer. Ele é Senhor da minha e da tua vida. Então, em primeiro lugar, os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus. Conforme com essa palavra, meu querido. A graça de Deus é mal compreendida. Nós buscamos méritos próprios e através das portas achamos que foi graça de Deus. Não. O que é mérito no sentido da vida cristã? Mérito é você se submeter à vontade de Deus, isso é mérito. É você orar a Deus dizendo, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu consegui entender que eu sou limitado e o Senhor é ilimitado. É não querer me mostrar para os homens, mas apenas me mostrar para Deus, me abrir meu coração para Deus. Esse é o mérito no sentido. E a partir daí, isso é tudo feito no culto, tá? Orar, consagrar, buscar a Deus, submeter, é tudo feito no culto. Senão, não tem sentido para Deus. Né? Então, o mérito pessoal não tem sentido aqui. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho. Acho que se você fosse resumir a lição de hoje, era essa a palavra. Era essa a palavra. Não use o dom de Deus com orgulho. Não use o dom de Deus visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero. Use-o com um coração transbordante de amor pelo próximo. Ok? Então, nada de autossuficiência, mas com humildade vamos chegar a fazer a vontade de Deus. Não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. E nós concluímos a aula de hoje demonstrando que Deus deu os dons como recursos para a igreja de Cristo. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. A atualidade dos dons. Esses dons são para os nossos dias, não é? Pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. E também concluímos que a importância de dons são para instrumento para edificação. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos esses espirituais, para a igreja na história. Amém? Amém? Com isso, então, nós concluímos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que a aula tenha sido muito edificante e estaremos de volta num próximo momento, né? Deus abençoe a todos, ore por nós, que nós possamos ser todos solidários às famílias daqueles que perderam seus entes queridos por conta do vírus, do coronavírus, que está assolando o mundo, e especialmente o Brasil. O Brasil é um dos países que mais morrem pessoas por Covid no mundo na atualidade. Se somar os 10 países que mais morrem pessoas com Covid, o Brasil ainda, se somar tudo, o Brasil ainda é maior que a soma dos 10. Meu Deus do céu, em que situação que chegamos? Isso acontece por conta que os homens não usaram os dons que Deus deu para eles. E isso, diante de Deus, é pecado. Ok? Vamos orar pelas famílias? Senhor Deus, em nome de Jesus, somos solidários pelas famílias que perderam seus entes queridos. Senhor Deus, oramos também para que o Senhor venha trabalhar no coração dos mandatários do nosso país, para que eles providenciem com muita sabedoria, condições para que a população não sofra tanto e que essas mortes que estão acontecendo possam ser evitadas com a aceleração das vacinas. Meu Deus, ajuda com que o povo tenha consciência e também fique em casa, se puderem, e possam também, Senhor Deus, guardar suas vidas e proteger seus entes queridos. Meu Deus, faça passar esse momento tão difícil que a igreja está passando e o mundo está passando. Oramos por todos, sem separação, sem distinção. Oramos por todos igualmente. Abençoa o nosso mundo. Abençoa a nossa nação. Abençoa nossos irmãos. Abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus.
Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.